Olá, pessoal. Boa tarde ainda. Quem está bebendo, por favor, levanta o copo. Ok, a gente vai fazer um brinde antes da gente começar. Eu só vou esperar chegar um copo aqui para gente. Não começa se não tiver cerveja. Não, você tem que abastecer, ué. Deixa eu ver assim. Som. É o palestrante anterior que está segurando. Bom, a gente vai começar então, fazer um brinde, pessoal. Saúde a todo mundo. O tema que a gente vai falar aqui é menos divertido do que a cerveja. Porque é um tema bastante chato. E é uma coisa que acontece com 99,99% do código. O código apodrece. E ele, quando apodrece, cheira mal. E isso faz parte. Então, existem várias situações que causam o apodrecimento do código, existem várias situações que causam esses maus cheiros. E a nossa ideia aqui é justamente comentar sobre esses problemas. Eu vou aproveitar, o Ivo pulou para o lado de cá, e como a gente evita apodrecimento de código, Ivo? Se preocupando com ele antes de escrever é uma boa, né, cara? Como a gente vai falar de Solid, uma maneira de ver o apodrecimento de código é ver as consequências que existem de uma má prática. Mas eu falo isso antes mesmo de realizar essa programação. Então, a primeira coisa que eu falaria para evitar apodrecimento de código é você se preocupar com o código antes mesmo de escrever ele. O que acontece? Eu vejo muita prática, acho que todos vocês já viram esse tipo de coisa, que é a produção de código ininterrupta. O cara chega e consegue dizer o seguinte: eu tenho orgulho de sentar na minha cadeira, começar a programar e só paro às 6 horas. Então, a primeira medida que eu acho muito importante para evitar apodrecimento de código é essa. É olhar, prestar atenção, analisar, gastar mais tempo analisando essa questão do que programando realmente. E, logicamente, os princípios de Solid, as dicas de Calisthenics, que foram apresentadas já hoje, inclusive, elas ajudam muito nisso. E aí a gente vai falando delas. Vamos aproveitar o Blanco que está aqui do nosso lado. O que causa apodrecimento de código? O que eu normalmente considero é a pessoa tentar resolver o problema antes mesmo de tentar entender qual que é o problema. Tá, mas em produção, a gente sabe que quando a gente efetivamente termina de escrever o código, a gente não terminou. O código virou um produto e o produto apenas começou. E esse produto que acabou de começar, o que causa o apodrecimento dele? Bom, primeiro, estime-se que o seu código terminou antes, porque você já escreveu o seu teste antes de começar a escrever o seu código, primeira coisa. Mas o código, como um todo, ele sempre acaba apodrecendo, pelo simples motivo de que os requisitos mudam, business muda, e você sempre segue uma linha de mercado, business sempre segue uma linha de mercado, onde eles têm que fazer uma certa adaptabilidade ao que o mercado busca. Então, se eu simplesmente, no caso, supondo, não querendo falar assim, que eu trabalhasse numa empresa de sites de relacionamento adulto, e eu tivesse a situação onde eu tivesse que suportar caso de transgêneros, e a plataforma não tivesse suporte a isso. Então, business tem que abrir, expandir os mercados, sempre de tal forma para maximizar retorno de investimento. Então, isso faz com que seu código apodreça, a mudança de requisitos. Tá, então a gente está falando sobre a manutenção. Depois o código foi para produção, meus testes estão todos bonitinhos, e aí mudaram requisitos durante a implementação dessas mudanças. Às vezes não tomamos certos cuidados que tomamos durante o desenvolvimento. Pode ser. Pode ser. Mais ou menos. Não necessariamente. Depende como, em termos de velocidade, quanto tempo você demorou para realmente, quanto tempo você tem para implementar aquela determinada funcionalidade, depende de quão bem planejado para extensibilidade aquela determinada funcionalidade foi. Mas, em resumo,
É basicamente isso. E o que a gente pode estar fazendo, ou o Luiz, o Nelson, o Pascotti, que estão ali quietinho, o que a gente pode tentar estar fazendo para facilitar diminuir a probabilidade de apodrecimento de código? Eu acho que, putz, o começo, como a gente está falando de SOD, acho que a primeira ideia é a gente conseguir definir o conceito de responsabilidade e conseguir isolar essas responsabilidades dentro do nosso código, né, para garantir que aquele componente que tem uma determinada responsabilidade pode ser reutilizável por outros componentes e reaproveitado por aí por diante. Mas o que é responsabilidade, então? Você falou, definir responsabilidade, beleza, mas que raio é isso? Cara, eu sou horrível, né, para falar sobre definições, mas eu curto bastante o exemplo eu curto bastante usar exemplo, por exemplo. Um exemplo que eu acho que cabe para todo mundo que já usou Linux, por exemplo, ou já usou algum derivado de Unix. Enquanto você está no Shell, como pode ver a gente lá usando na palestra de TDD, a gente usou, acho que naturalmente só um comando, né, mas é muito comum você usar o pipe e ficar pipeando vários comandos, ou seja, cada comando tem a sua responsabilidade, mas dentro de cada uma eles conseguem interagir entre eles passando informação. Então eu consigo dar, por exemplo, um git log --1line, que vai me retornar o log de todas as linhas, dar um pipe wc-l para contar todas as linhas depois. Então eu consigo combinar todas essas coisas e criar uma parada muito maior, entendeu? Muito mais complexa. Bom, o Pascotti acabou falando sobre um exemplo de responsabilidade, mas não definiu responsabilidade. Desculpa, Trey. Posso? Então vai lá, Nelson. Pode ser que minha definição não seja a que vocês estão esperando, mas eu encaro responsabilidade como fazer alguma coisa e fazer aquela coisa bem. Pode ser que seja enganado. Fazer ela na sua completude. Eu vou tentar, ao invés de fazer uma afirmação do que é responsabilidade, negar o que é uma responsabilidade correta e daí subentender o que é responsabilidade de verdade. Bem, em termos de código, o Augusto usou um puta de um exemplo legal, que é os pipes que a gente faz numa linha de comando. Se cada uma daquelas ferramentas tivessem todas as responsabilidades dentro delas, com certeza elas teriam um mau cheiro, com certeza elas não seriam muito reutilizáveis. Então, definir responsabilidade é mais negar o seguinte: nenhuma peça de software pode ser responsabilizada por todo o sistema. Então, cada uma das peças de software tem que ser responsabilizada por um item, uma coisa, uma tarefa. Então, o LS faz o papel do LS, né? O MKDIR faz o papel do MKDIR. Se essas duas funcionalidades estivessem dentro de um LS, por exemplo, você teria um excesso de responsabilidade. Essa é a negação que eu quero fazer. Quero fazer a negação do que é exagerar na responsabilidade de um componente para deixar claro o que é ter uma única responsabilidade. Então, Ivo, a gente poderia falar que responsabilidade é o conjunto de comportamentos que a gente reconhece em alguma coisa. Ou que algo é reconhecido por. Eu não sei, a definição de conjunto de comportamentos fica estranha, mas pode ser por aí mesmo. Eu ainda prefiro a negação, que inclusive muito ligado à programação. Você vê isso. Você vê um método numa classe que ele pega um input, filtra, processa, gera o output e entrega. Está errado. Por quê? Porque ele tem um excesso de responsabilidades. Ver o excesso é muito mais fácil do que ver com clareza uma responsabilidade única. Ver exatamente o que precisa ser feito. Só para colocar na realidade do desenvolvimento aí, mercadológico que todo mundo está, acho que um bom exemplo de o que é errado no ponto de vista de responsabilidade são aqueles controllers que fazem tudo, por exemplo, no framework MVC. Você tem um controller onde ele faz
a inserção do dado, ele trata a validação do dado e ele cospe na tela o output, né? Isso é um péssimo exemplo de como... esse é o exemplo contrário do que é a responsabilidade. O ideal seria você ter um controller onde você tem serviços tratando a validação de usuário, serviços fazendo a parte de persistência de banco, e aí sim um outro serviço fazendo cuspindo o teu HTML na tela, né? Acho que o exemplo de definição de cada parte do código é responsável por fazer uma coisa específica, né? Eu acho que seria fica mais simples, traz para o dia a dia da galera o que é separar a responsabilidade de cada coisa. Bom, então aproveitando a deixa dos controllers, responsabilidade seria propósito. O controller ele é o cara responsável por receber uma requisição. Então, a gente está trabalhando com web, a gente trabalha com requisições e respostas HTTP. Qualquer coisa que não for requisição e resposta HTTP é uma responsabilidade a mais no nosso controller. E aí, o Nelson, que não falou ainda, né, Nelson? Falou já? Então eu vou lá para o Pascote, porque o Ivo fala demais. A gente já definiu responsabilidade, e o Ivo colocou um exemplo por negação, e eu vou aproveitar o exemplo de negação do Ivo. Por que a gente ter várias responsabilidades é um problema? Por que uma responsabilidade? A partir do momento, acho que você tem um código que tem muitas responsabilidades, você tem muito motivo. Acho que está claro para todo mundo o que o Blanco falou, né? Os requisitos mudam, o nosso business ele continua e a nossa obrigação é entregar valor sempre. Sempre entregar o valor para o business. E quando você tem um código que ele tem mais de um motivo para você visitar ele, para alterar, ou seja, aquela classe ou aquele arquivo que você vai mexer nela para caramba, as chances são de que essa classe aí, esse código, ele vai dar merda muito rápido, né, cara? Ele tem mais do que uma probabilidade de dar merda. E quando a gente tem uma responsabilidade já, a probabilidade alta, a gente tem mais do que uma probabilidade de dar merda, é merda pra caramba. A gente tem uma certeza que vai dar merda, não é nem probabilidade. Ok, então a gente só tem uma responsabilidade. E agora? E agora fodeu, né? Porque né? Não, ter apenas uma responsabilidade é suficiente? Não, de fato não. Eu acho que o caminho de você buscar a evolução do seu código, de evitar com que ele apodreça de uma forma muito rápida, de que ele apodreça muito rápido, cara, eu me perdi agora, cara, eu li um negócio lá, você me desculpa. Então vai lá, Nelson. Então, ter uma responsabilidade única é importante, é isso, né, que a gente está falando? É importante porque, cara... Não, a gente já entendeu que responsabilidade única é legal. E agora? Agora sim. Eu li o teleprompter, desculpa. Foda. Então, é o álcool, é importante, sabe por quê? Porque se fosse só isso, não ia ter 5 negros aqui falando pra vocês que seu código é podre pra cacete. Sei agora, desculpa, Blanco. Você entrou de gaiato no navio. Seu código fede muito ainda. E, além disso, ter uma responsabilidade só não quer dizer que seu código ainda vai ser fácil de ser mantido. Vai ficar mais fácil. Não quer dizer que ele é fácil de mantido. Mas o que a gente pode fazer? A gente já definiu que a gente tem uma responsabilidade. E agora? E agora a gente tem que tornar essa responsabilidade extensível, porque, como o Blanco falou, os requisitos vão mudar e a gente precisa que esse código acompanhe essas mudanças. Só que a gente não pode mudar mais a classe que a gente está fazendo. Então, a gente tem que achar outra alternativa. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa. A gente sabe que trabalhar com TDD é uma boa prática. E o TDD fala a gente escrever o teste, depois a gente faz o código que vai fazer o teste passar. E como assim eu não posso mexer naquele código? Se eu estou trabalhando com TDD, o que define eu não posso editar aquele código? Por quê? Quando que eu passo a não poder mexer naquele código? Por quê? Por quê? Bom,
A ideia de não poder mais mudar o código é que a cada mudança existe a probabilidade de você quebrar alguma coisa. Mesmo você tendo teste, mesmo você tendo... Depende. Probabilidade não quer dizer... Não, se a sua classe ela possui operações atômicas, ou seja, ela tem começo, meio e fim, ela não deixa para que outra classe conclua a determinada atividade, você alterar o comportamento dela, claro, é dor de cabeça na certa. Agora, se ela tem ação incompleta, você pode distribuir e pode, inclusive, estender ou implementar, finalizar a ação da classe. Você viola Single Responsibility Principle, você viola a única responsabilidade quando você tem operações que não são atômicas. Porque elas não têm começo, meio e fim. Elas têm começo e meio, e aí deixa outra classe vai fazer o fim. Então, que nada mais é do que questão da responsabilidade. Nós estamos tentando juntar os assuntos. Pode continuar. Agora você é proibido de editar seu código. Está lá, bem na minha cara, bonitão, tal, etc. Existem algumas consequências que, quando você começa a trabalhar com Solid, aliás, depois de um tempo trabalhando com Solid, você percebe. E algumas pessoas, quando ela tem esse primeiro contato com uma dessas consequências, elas dizem, isso aqui está errado. Uma das grandes consequências do Solid é que o número de classes do seu sistema aumenta muito. Muito. Por quê? Porque você está responsabilizando cada um daqueles componentes por uma tarefa. E outra consequência de Solid é que, na medida em que você responsabiliza cada um desses caras por uma tarefa, por uma atividade, você começa a usar o open close, quer dizer, olha, esse código está testado, ele entrega um valor, ele está rodando, ele está em produção, e agora a maneira de implementar isso surgiu uma segunda maneira. Digamos, eu vou receber uma informação e filtrar. E antes eu filtrava de um jeito, e agora eu também vou ter essa outra opção. A segunda consequência de Solid que eu vejo, que eu posso destacar, além de muitas classes, é, a maioria das vezes, você ter composição. Você começa a ver que você pode decidir por uma estratégia ou outra. Por quê? Porque se o comportamento muda, eu não vou naquele objeto alterar aquele objeto, a não ser que só exista um único comportamento. Então, quando se abrem opções, eu não vou lá no código e falo assim, if pedido é desse jeito, faz isso, if pedido é do outro jeito, faz aquilo. Eu acabo compondo aquela responsabilidade com outros itens, e aí eu sigo um caminho ou outro dentro da minha estrutura de objetos. Ivo, posso só então fazer uma pergunta? Na realidade, eu vou fazer uma pergunta primeiro para a galera, depois eu vou tornar a pergunta para você. Quem aqui usa final na classe? Vamos, gente, vocês precisam levantar a mão um pouquinho mais alto. Quer ver bastante mão levantada? Então, quem não usa final? Queria ver mão? Mas espera aí, tipo, se você não pode mais alterar a classe, então você poderia deixar ela como final. Eu acho que aí entra uma seguinte questão. Eu posso utilizar composição ou herança para resolver um problema. E se eu defino como final... Hã? Composição sempre, por favor. Por favor. Não, isso é uma discussão. Outra. A composição ou a herança, ela é uma questão de decisão. Algumas situações a gente vai... a derivação é uma decisão mais plausível para aquele contexto. De repente, a variação de comportamento é um tipo, então o relacionamento ele é tão forte que faz mais sentido uma derivação vertical do que uma composição que a gente faz na horizontal. Então, o final, ele faz com que aquela classe, de fato, não seja editável. Na verdade, ele promove o editável na classe, porque uma vez que eu não posso derivar verticalmente, se houver um contexto em que o derivar verticalmente faz mais sentido, que é a herança, eu passo a ser obrigado a editar, ou removendo aqui o word final, ou editando efetivamente o código. Eu acho que eu tenho uma colocação legal para fazer aí, que é o seguinte. A gente não programa para computadores. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas se eu for programar para computadores, eu não precisaria estar discutindo aqui. Eu pegaria, escreveria tudo numa linha só e seguiria embora e processaria. Eu acho que, às vezes, o final ele mostra uma intenção. Ele diz, olha, isso aqui é desse jeito, brother, e acabou.
Você quer uma outra solução? Procura um outro jeito de fazer isso. Essa implementação ela é final, ela acaba com esse problema. Então, como a gente programa para outros programadores, a mesma ideia do final ela tem que existir em outros conceitos, e isso tem tudo a ver com o Solid. Você tem uma classe que tem uma responsabilidade e uma única responsabilidade para deixar explícito para o outro programador que ali se trata daquele problema. Você não edita um código e não torna ele, não cria uma timeline gigantesca de edição para ele. Por quê? Porque ali está explícito a solução de algo. A não ser que o problema realmente mude em sua natureza e não por uma consequência de negócio. Mas, mesmo assim, há como se questionar isso. Então, tipo, eu acho que o final mostra mais a intenção, assim como o nome de classe mostra a intenção. E, bem, no final das contas, o grande problema que a computação nasceu para resolver foi como nomear as coisas, né? Porque eu não sei para vocês, é o maior desafio ever. Eu acho que eu passo mais tempo tentando decidir que nome dar à classe do que fazendo o que tem dentro dela. Cara. Mas esquecendo o final, herança é uma possibilidade, ela é uma decisão que deve ser tomada, mas ela é uma possibilidade de, se naquele contexto ela for a melhor situação, é o caminho que deve se seguir. E um grande ponto de quando a gente fala que o código é fechado para edição é que a gente deve parar de depender de implementações de fato. Porque quando a gente cria uma instância dentro de um determinado método qualquer, a gente está focando muito naquele participante que nós criamos. Eu vou trabalhar com a base MySQL e New MySQL. E o fato é que eu fiquei preso naquilo. Então, em vez de eu ficar preso daquela implementação, naquele conhecimento específico, é melhor eu remover a criação dessa instância de MySQL de dentro do meu participante. Porque se eu arranco esse participante lá de dentro e passo a depender de uma interface storage, de uma abstração storage, eu sei que uma informação vai estar em algum lugar e eu preciso obtê-la, ou eu preciso gravá-la em algum lugar. Se é MySQL ou qualquer outro tipo de storage engine, é irrelevante, não me importa. O meu comportamento espera ou obter uma informação de algum lugar ou inserir uma informação em algum lugar. Aonde vai estar não faz parte daquele participante, não interessa para ele. E eu acho que o grande ponto do fechado para a edição é justamente esse. E herança, obviamente, se for um relacionamento do tipo E1, ela faz todo o sentido para você variar um determinado comportamento. A gente sabe trabalhar, por favor, quem aqui já derivou, já trabalhou com herança em qualquer uma classe? Por favor, levante a mão. Por favor, continue com a mão levantada quem já escreveu esse código. Ou qualquer coisa semelhante. Ô Nelson. Fala. Então, bom, quem escreveu esse código? Peraí, calma aí. Não, esse código aí é bom, né, velho? Esse código é bom. Caralho, velho. Imagina seu user inserindo um pão, velho. Que da hora. User insert pão. Pá! Tá lá. Maravilhoso, maravilhoso. Tá, mas a gente falou sobre relacionamento E1 e agora a gente tem um fragmento que a gente viu que algumas pessoas já escreveu e tal. O que é, de fato, o problema desse cara? Porque, beleza, a gente brincou e falou que é um problema e por quê? O que é o problema, de fato, desse cara? Eu não considero um database um usuário. Então, eu não posso falar que ele é um subtipo do database. Então, o usuário não é um banco de dados? Sim. Do ponto de vista da orientação a objetos, um usuário não se comporta como um banco de dados. E o que a gente... Beleza, eu estou, então, de fato, num relacionamento em que qualquer coisa é qualquer outra coisa. Não estou num User Extensive Database.
Não é um relacionamento Eu estou sério. numa situação legítima de herança. E qual que é o problema da herança? O que eu devo tomar cuidado com a herança? Porque eu não posso simplesmente, mesmo num caso legítimo, eu não posso simplesmente derivar qualquer coisa para variar o meu comportamento. O que eu devo tomar? Qual é o cuidado que eu devo tomar ao trabalhar com a derivação de um determinado participante? O input e o output, né? Dos dois. Eles têm que ser compatíveis, né? Não compatíveis, mas aqui eu não posso, de repente, ter um input mais fraco que o meu pai. Na realidade, eu considero que é o seguinte: você consegue responder essa pergunta removendo class? Consegue voltar? Mais um. Isso. Remove o class e troca o extends por E1. User E1 database. Alguém vai concordar? Levanta a mão. Alguém discorda? Basicamente, para toda e qualquer herança, se você for incapaz de responder essa pergunta como o nome da classe que você está escrevendo é o nome da classe que você está estendendo, está errado. Isso vem lá daquelas ano 2000. Terapia ocupacional, o pessoal falando o ML. Herança, explicação é tá? Então, eu vou aproveitar a sua deixa. Matematicamente, eu tenho um retângulo, e a definição matemática de um retângulo é um objeto, 4 linhas, 4 lados, 4 ângulos de 90 graus, com lados de tamanho diferente. E a definição matemática de um quadrado é um retângulo com 4 lados iguais. E matematicamente, um quadrado é um retângulo. Olha! E se eu tiver uma... Quadrado é um retângulo. Bom, na realidade, não. Por quê? Porque um quadrado... Você falou que um retângulo é um quadrado. Na realidade, não tem como, porque um retângulo pode ter lados diferentes. Não, eu disse um quadrado é um retângulo. Isso faz sentido. Basta que os seus lados tenham o mesmo tamanho. Ok. Então, eu tenho uma classe qualquer, e que essa classe qualquer ela utiliza um retângulo. E eu tenho um teste em que ele define a largura desse retângulo, e ele define a altura desse retângulo, e ele utiliza a largura vezes a altura definida para calcular a área. Perfeito. E eu tenho meu teste unitário, utilizando a largura e a altura, tenho a área esperada, só que em vez de eu trabalhar com retângulo, eu inseri um quadrado. E na hora que eu defino um lado de um quadrado, eu tenho que definir o outro lado, porque senão ele não é matematicamente um quadrado. Pan. Posso entrar aí? O papo ficou meio quadrado de repente, mas... Tá faltando escola. Tá faltando escola. Escola redondo. Mas, na realidade, eu acho que assim, a gente está tentando reforçar uma questão que existe quando você estende algum recurso ou estende uma classe. Você tem que olhar para a relação entre essas duas classes como uma relação válida. A relação entre database e usuário ela não é válida. Quem disse que fez esse código, cara, se sinta no mundo normal, porque a maioria das pessoas, quando começa a programar em PHP, ela tem 2 grandes ideias. Vou escrever uma database layer e uma classe para tratar data. Basicamente, essas são as 2 primeiras coisas que o cara faz quando ele começa a programar. E ele fala, não, a minha é melhor, está resolvido. Aí ele descobre PDO, descobre datetime, descobre o reitance e vai embora. Mas sempre olhe para essa relação com muito carinho, né? Então, tipo, a gente está falando do Liskov, que é o Liskov Substitution, e existe uma coisa que é muito legal de estar olhando nisso quando você estende, etc. e tal, que é o mecanismo de input e de output. Essa é a preocupação, essa é a coisa que, quando você começa a olhar e perceber, deixa mais claro que você está falhando.
Quando uma classe que você estende, ela tem um tipo de input e a sua outra classe tem outro tipo de output, isso já entrega um comportamento errado. Então, olhar com carinho para essa relação entre a classe estendida e quem está herdando essa funcionalidade é a melhor maneira de resolver esse tipo de situação. A pegadinha do quadrado e do triângulo é um negócio que a gente sempre vai cair, e quem viu o Hangout viu que a gente passou... Aconteceu a mesma coisa, a gente foi longe com isso. Por quê? Porque esse é um exemplo que é utilizado largamente. Está no paper, não está? A brincadeira do quadrado, ela é didática e ela é propositalmente uma pegadinha. A questão é que, matematicamente, um quadrado é um retângulo, mas um quadrado não se comporta como um retângulo. Quando a gente trabalha na nossa aplicação e define o relacionamento das coisas, nós trabalhamos com os testes. Eu espero que todo mundo aqui tenha os seus testes. E esse é o tipo de situação que, mesmo com o seu teste passando, ele quebra a sua aplicação. Porque o teste unitário testa o comportamento do retângulo e testa o comportamento do quadrado, mas ele não testa a variação de um pelo outro. Então, essa falha dos testes unitários de não pegar a substituição de um retângulo por um quadrado nos momentos que são esperados, causa quebra da aplicação mesmo com todos os testes. João, só um minutinho, João. Rapidinho. O Rafael esquiça. A sua mãe, né, guarda lá fora, tá tipo sacanagem. Você perdeu o teu iPad. Na verdade, nem é iPad, né? Samsung Galaxy, aquele tablet. Tá com a Tati ali, tá? Se estiver por aí. Bonzinhos, né? Entregaram, que legal. Só para constar para o Rafael, eu tinha um slide preparado para isso. Poxa vida. Vocês não deixaram nem eu começar a falar alguma coisa assim. Você ouviu a Rádio Carinho, Rádio Amor, e agora com vocês, comentários românticos. A sua mãe aguarda na portaria. Bom, e a questão do teste é que, mesmo com mesmo com nossos testes todos passando, a substituição de um quadrado por um retângulo, ele quebra a aplicação. Porque o quadrado ele precisa de um comportamento para se adequar à regra matemática. Então, o objeto quadrado nunca vai ser um objeto retângulo. E então, eu queria exatamente perguntar o que é o problema do quadrado, da derivação quadrado, que viola a Liskov, que causa o problema na herança. Então, cara, na verdade eu queria te fazer uma pergunta, ia ser muito melhor. Então a gente pode só ver se eu estou entendendo bem. Então a gente pode dizer que se o comportamento entre a relação não for o mesmo, eu não posso dizer que é um subtipo. A questão é, todos os participantes da minha aplicação que utilizam um retângulo, eu devo poder substituir pela minha variação, pela minha derivação, sem afetar aquele cara que estava utilizando. Agora há pouco a gente comentou sobre abstração, sobre não depender de MySQL e depender de um storage. O ponto é, os participantes que utilizam a abstração storage ou que utilizam a abstração retângulo, se eu entregar um quadrado, eu vou quebrar seu código? Porque no cenário que eu coloquei para o Blanco, a gente tinha um retângulo. E eu podia definir a largura como 5, definir a altura como 10 e calcular e ter uma área esperada de 50. Quando eu pego e trabalho com um quadrado, para um quadrado ser um quadrado, a altura e a largura precisam ser exatamente igual. Definir a largura como 5 e a altura como 10. Para eu definir a altura como 10, eu redefinia a altura. Então, eu fiquei como uma área de 100. Então, eu criei uma restrição que a classe Pi não tinha. É isso? Isso, você quebrou, porque o seu teste, quando houve a substituição, quebrou. Você esperava a área de 50, sim. O seu algoritmo trabalha com um participante que deveria te entregar uma área esperada de 50, e, de repente, a sua derivação falhou. Ela te entregou uma área de 100. Então, a questão da herança é, eu consigo substituir essa derivação
nos participantes que esperam a classe base? Esse é o ponto. Consigo substituir Eu consigo passar para o seu participante que espera a classe base a minha derivação? Nesse caso do quadrado, não. Ok. E como você utiliza Liskov, como você utiliza herança, se você puder passar uma derivação sem afetar o participante que espere a classe base, você tem um caso, de fato, de herança. Okay. Exatamente. A ideia principal dos princípios Solid é você poder evoluir o teu software sem quebrar nada, certo? Então você vai variar as tuas derivações e você não pode quebrar quem já está utilizando elas, quem já está dependendo das classes pais. Oi? O que foi? There's a question here. Oh my God. Meu nome é Israel. Eu estava pensando aqui, né? No caso da substituição de Liskov, a gente poderia, por exemplo, criar uma classe pai chamada quadrilátero e tratar cada objeto, tipo, depois uma classe filho com cada tipo de quadrilátero existente, por exemplo? Depende, né? Depende dos comportamentos que você define no seu quadrilátero. A questão da nomenclatura é irrelevante. Você pode chamar de quadrilátero, pode chamar de polígono, pode chamar de sei lá o quê. O ponto é, se eu pegar, você construiu uma abstração chamada quadrilátero. Isso. E você tem um algoritmo que utiliza o quadrilátero. Se eu derivar o quadrilátero, eu vou conseguir colocar a minha derivação e o seu algoritmo vai continuar funcionando? Se o seu algoritmo continuar funcionando, então eu tenho uma derivação correta. Se eu quebrar o seu algoritmo ou tiver qualquer efeito colateral, então não era um caso de herança. A herança foi aplicada de forma inadequada. Ou ela é mais forte ou ela é mais fraca. Bom, eu vou ignorar a questão de uma herança mal escrita que causou um bug, tá? Esquece bug. A derivação é perfeita. Se o seu algoritmo não conseguiu continuar funcionando exatamente como ele funcionava antes, então a gente tem um problema de herança. Ok, obrigado. Bom, então a gente não pode editar o código. Nós temos que ter apenas uma responsabilidade no código e nós temos que tomar cuidado com a herança. E aí a gente tem um caso legítimo de herança e a gente precisa utilizar isso. Só que antes a gente tinha uma classe que não podia ser utilizada, que não podia ser editada. Agora nós temos mais uma classe que não pode ser editada, que é a derivação. E o grande ponto da orientação a objetos é o relacionamento entre essas coisas. E como que a gente utiliza tudo isso, Pascucci, que está aí quietinho? Eu tenho um monte de participante. E agora, como que eu utilizo? Como que eu faço, por exemplo, o algoritmo utilizar a classe quadrilátero do amigo ali? Então, agora você precisa controlar essas coisas, né? Você acha que tem... A primeira opção, eu acho que é sair instanciando a classe, o que você precisa dentro do lugar de onde você precisa. Você tem um método que tem um comportamento, e esse método, por exemplo... A gente tem um método que salva alguma coisa no banco de dados. Então, igual lá no nosso exemplo de TD, ele era o save. E a gente usa PDO para poder fazer a conexão, que é a responsabilidade dela, e executar as queries no banco. Então, a gente pode dar um new PDO lá dentro, daquele método save, e temos o PDO e fazemos as coisas. Né? Não, mas aí a gente já falou que isso é ruim lá atrás. Isso é uma bosta. Agora, a gente não vai fazer isso. A gente vai depender de uma abstração e de forma que a gente não precisa editar o código. Como que eu vou utilizar essa PDO, ou a quadrilátero, ou uma abstração qualquer, sem que isso cause a necessidade de uma edição futura? Você expõe essas dependências no construtor da classe. Então, sempre que alguma classe, algum algoritmo que tem uma responsabilidade depender de outras responsabilidades, a gente expõe elas no construct, na instanciação. Então, se eu tenho uma interface responsável por salvar alguma coisa e ela depende da responsabilidade da PDO, a gente no construtor vai colocar a dependência dela da PDO para alguém conseguir, quem precisar usar ela, passar para ela. Né? A gente, na verdade, alerta quem for usar aquele código que ele tem essas necessidades para ele existir ou funcionar adequadamente.
É o jeito do seu objeto informar o resto do mundo que eu preciso desses caras para funcionar. Ok. Então a gente está trabalhando com abstrações e estamos informando o resto do mundo que a gente precisa de alguma coisa para trabalhar. E o nome de informar ao resto do mundo do que a gente precisa para trabalhar é dependência. E enfim, a gente tinha um participante criado lá dentro e agora a gente informa o resto do mundo que a gente não cria mais o participante lá dentro e que a gente precisa daquele cara para estar trabalhando. Isso chama-se inversão de dependência. E, em vez de eu criar dependência, eu deixo a dependência ser colocada para mim. Mas uma coisa bem importante é a dependência ser com a abstração e não com os detalhes, ou seja, a implementação. Ok. Então, a dependência é uma abstração. Perfeito. Eu já ia fazer a pergunta, mas já que respondeu... Eu queria... Tem um negócio que é bem legal de sempre fazer, que é o seguinte. Qual é a consequência de negar esse princípio, negar isso que a gente está falando? Então, imagina que você tem uma classe e ela vai escrever no banco de dados, e vocês utilizam PDO e vocês criam uma instância de PDO dentro desse código. Então, você está negando esse princípio, você não está invertendo a dependência, você está resolvendo ela dentro do seu código. E aí, você vai mudar a declaração do DSN. Eu não vou trabalhar mais com MySQL, vou passar para PostgreSQL. A consequência, você acabou de quebrar o open close, porque você vai ter que entrar lá e alterar. Isso, por baixo, é a primeira. Né? A outra é que, por exemplo, em termos de teste, você não vai conseguir nunca testar essa classe decentemente. Né? Então, você quebra o open close, porque você vai alterar uma classe por uma coisa que não é responsabilidade dela. Opa! Então, se eu colocasse a instância de PDO, ao invés de injetar dentro da classe essa dependência, dizendo, olha, recebe esses recursos aqui, ó, tá PDO, tá aqui onde eu escrevo log, papapá, eu vou coloco lá uma variável db igual a new PDO, quantas vezes, né? 1 milhão de vezes. Quem nunca, né? E aí você tem aquela dependência fixa lá dentro, você quebrou o open close, porque trocar o DSN precisa ser feito lá dentro, e para pensar, é responsabilidade daquela classe criar uma instância para escrever no banco? Impossível essa classe ser uma classe de negócio com essa responsabilidade, está certo. Não tem como. Ou ela escreve, ela é responsável por uma parte de negócios, uma lógica de negócio, ou ela é responsável por uma questão que é quase de infraestrutura, fornecer um recurso que eu preciso para conseguir executar satisfatoriamente a minha aplicação, que está aqui, é aqui onde você persiste. Então, você vê que uma coisa quebra a outra quando você começa a analisar. Tá? Então, Solid é uma coisa que você vê princípio por princípio, mas se você quebra um, normalmente você vai ver o reflexo em outros. Tá? E obedecer todos, você acaba tendo uma linha, tirando um pouco do bad smell do seu código. É isso aí, eu estava colocando aqui... É um papo de bar, né, cara? Tipo, tem 400 conversas rolando paralelo. Tá, Ivo, então eu vou... A gente está colocando, e você falamos sobre a declaração daquilo que eu preciso, você falou da interface, de passar a configuração, de eu não ter que editar o participante e tal. Então, eu tenho uma classe de banco de dados e eu tenho que passar o DSN. E como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com a definição na interface, na minha banco de dados, ela vai ter lá, e vou ter um set DSN, vou ter todos os dados, a interface de storage, como que eu vou fazer? Bom, Nelson Pascucci tá... Caramba, que mal. Não, então fala. Então vai lá. Uma bela canção. O importante é que a interface ela tenha... Quer me dar um microfone? Microfone. Que a interface também faça só uma coisa. Não adianta eu ter uma interface que, faz tudo, né? Aí a gente faz... A God class. O que adiantou a gente tirar da classe... A gente tinha uma classe que fazia tudo. Aí a gente foi fazendo todos esses passos. Aí chega, beleza, a resposta é o quê? Uma interface com 50 métodos. Não adianta, né?
Aí não vira uma God Class, vira uma interface para Deus. Então a gente tem que fazer com que as interfaces sejam coisas. Sim, sim. A gente falou sobre propósito quando estávamos falando sobre responsabilidade, aquilo é feito para fazer. Sim. E então a interface ela deve representar isso. Sim, essa coisa. Ok. Eu gosto de pensar, uma abstração que eu faço que é bem besta. Eu gosto de pensar que os objetos são artistas e as interfaces são os papéis bem definidos para aquele artista. Então eu posso definir um papel para aquele artista e ele executar aquele papel a partir daí. Então, eu só quero fazer uma pergunta. Quer dizer que se o artista canta, ele implementa a interface cantor. Agora, se ele canta e dança, eu não devo colocar tudo isso numa interface só. Ele implementa duas interfaces, é isso? Sim. Eu gosto desse pensamento, assim, de sempre pensar que são roles, na verdade, né? Bom, então a gente deve procurar a coesão da interface, deixar claro aquilo que ela faz. E se ela faz mais do que uma coisa, então a gente tem 2 interfaces, 3 interfaces, ou... Alguém lembra do pinguim, da historinha do pinguim? Do passarinho que não voa? Pois é. Então, é exatamente isso, segregação de interfaces. Ok. Então, a gente comentou sobre a questão do apodrecimento, dos maus cheiros de código, e a gente tem um problema no nosso código, o código está apodrecendo, e esse código que está apodrecendo, que está tendo mau cheiro, ele tem alguns problemas de design, e esses problemas causam o apodrecimento. E a gente tem basicamente 3 tipos de problema. O primeiro tipo é a rigidez. A rigidez, ele fala que quando a gente vai fazer uma única mudança, uma mudança simples, a gente precisa modificar vários participantes da aplicação, então a aplicação luta contra a mudança. E quando a sua aplicação luta contra a mudança, ela está lutando contra a própria sobrevivência. Porque a aplicação, quando ela vai para a produção, ela vai mudar. Isso é um fato. Existem 2 fatos. A sua aplicação vai mudar e a sua aplicação tem bugs. Quando a sua aplicação tem bugs e luta contra a mudança, a sua aplicação tem um problema muito sério. O segundo problema é quando a gente muda alguma coisa e essa mudança causa a quebra de uma parte que não tem absolutamente nada a ver. Eu estou fazendo uma mudança na interface de usuário e, de repente, eu causei uma mudança em como as transações são gravadas no banco de dados. Então, a gente tem uma transação, uma aplicação frágil, em que qualquer coisa pode quebrar qualquer outra coisa a qualquer momento. E a gente trabalha para reaproveitar o código. E uma aplicação imóvel é uma aplicação que a gente não consegue extrair um pedaço para reaproveitar. Então, a gente perde o grande ponto da orientação a objetos. A gente tem um código, ele é rígido, ele é frágil e ele não permite o reaproveitamento. Esses são os problemas de design que a gente costuma ter com códigos que violam Solid. E alguém quer comentar Só, o mais legal de tudo é que a gente, pensando nas classes, como o Ivo falou lá no comecinho, para analisar o negócio, colocar em prática os princípios Solid, a tendência de ocorrer esses bad smells desce assim totalmente. Eu queria colocar uma coisa que é bastante importante, que é o seguinte. Quando a gente começa a falar de código, na maioria dos programadores não conseguem ligar o problema de código a um problema de negócio. Então, eu quero fazer isso muito claramente aqui. Se você atende os requisitos de Solid, você tem um software capaz de atender aos requisitos de negócio. O que é que todo negócio tem? Toda empresa tem mudança de requisito. Uma empresa ela muda os seus requisitos por 2 questões.
Um time interno tem uma ideia nova, outra ela está sendo reativa a uma mudança de mercado. Uma empresa que não faz nenhum desses dois, ela tem um problema, ela vai falir. Ela precisa reagir a mudanças de mercado e ela precisa desenvolver o seu negócio dentro, ou seja, ela precisa melhorar as coisas que ela tem ali. Se você não atende sólido e você tem um código rígido, você tem aquela situação famosa que é o desenvolvedor brigando com o cara de negócio. O cara de negócio fala, eu quero isso, você fala, não dá. Ah, não, mas eu quero isso. Não dá nada. Aí o cara fala, meu, você é desenvolvedor, você precisa fazer isso acontecer. Ah, mas ok, não dá, cara. Por quê? Porque a nossa arquitetura não atende esse requisito. Se você atende Solid, se você olha para o Calisthenic, etc., você tem uma situação onde a arquitetura é menos rígida e ela é capaz de se moldar à necessidade de negócio. Então, quando surge uma alteração em termos de negócio, a arquitetura acaba derivando um pouco para aquele lado, sem um impacto gigante, sem aparecer dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é aquela que diz, cara, não dá, tem que reescrever tudo. Essa aí sempre vai existir. E a segunda é, vai demorar 2 anos. Nenhum desses dois é um negócio ideal. E aí eu vejo as pessoas reclamando, o meu gerente, o meu diretor, não entende o que é desenvolvimento, ele não entende o que é rigidez. Ele não entende que os desenvolvedores deixaram um legado rígido, incapaz de atender, se não na mesma velocidade de mudança de negócio, mas muito próximo, de uma maneira maleável, uma necessidade que é comum a qualquer empresa, mudar, por razões externas ou internas. Então, se você olha Solid, você se aproxima da área de negócio. Para olhar Solid de uma maneira legal, você precisa se aproximar da área de negócio, se preparar para aquilo e entender de negócio. São 2 tipos de desenvolvedores. Um desenvolvedor que trabalha especificamente com código e outro que entende de algo, de negócios, e sabe implementar aquilo. Por que esse cara que entende de negócio é mais bem sucedido no seu código, no valor que ele entrega? Porque ele sabe onde estão os gaps, onde estão os gotchas ali dentro. Só que se você segue Solid, você não precisa conhecer os gotchas. Seu código vai estar melhor preparado para atender um requisito de mudança de negócio. Tá? Então, isso é uma visão ligando desenvolvimento a negócios utilizando Solid. Lindo. Mas, assim, tem outra coisa que a gente conversou, deixou o ponto. É importante, eu acho que a gente tem que sair daqui sabendo isso. E a história do quadrado? O próximo, quadrado não é quadrado? O próximo capítulo disso vai para o outro bar. O Luiz, Nelson quer falar alguma coisa? A gente tem, o pessoal tiver alguma pergunta, agora é a hora, a gente já ganhou 5 minutos extra. O que eu acho bom agora é a pergunta mesmo. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente está no Twitter, no Facebook. Thank you. Obrigado. Falou, valeu. Amanhã mais vocês. Thank you.